Oi, vidas, tudo bem? Eu sou a Giovana, esse é o Amor em Letras, e no vídeo de hoje eu vim resenhar para vocês uma das minhas fantasias preferidas da vida, escrita por um dos meus autores preferidos, que é o C.S. Lewis, e eu estou falando de nada mais, nada menos que As Crônicas de Nárnia, os 7 livros mais fofos, maravilhosos, que eu amo de paixão. O autor define ela como uma literatura infantil, mas eu posso ler, eu tô lendo com 18 anos, tô relendo com 18 anos e eu li pela primeira vez aos 8. Pra vocês terem noção de quanto tempo faz que eu leio esses livros, releio eles. Cada vez parece que eu amo mais, cada vez parece que eu aprendo algo novo, eu me sinto muito nostálgica, eu fico muito emocionada e é por isso que eu resolvi trazer pra vocês, porque esses livros me despertam muitas emoções boas e já me ensinaram muito durante essa vida, então eu acho legal compartilhar com vocês algo que é tão especial assim pra mim, porque vocês também são muito especiais pra mim. Bom, recentemente eu organizei nessa prateleira aqui todos os meus livros do C.S. Lewis e estão inclusos neles, lógico, as Crônicas de Nárnia. Eu tenho 7 volumes individuais que eu comprei recentemente e também o volume único, que é esse aqui, que a maioria das pessoas conhece. Eu tenho ele faz muito tempo, que eu ganhei da minha tia Maíra. Inclusive um beijo, porque você me proporcionou uma das melhores histórias da minha infância, que eu sou apegada até hoje. Daí eu vou mostrar pra vocês direitinho cada um deles, mais ou menos o formato, pra vocês decidirem qual que é mais pertinente pra vocês comprarem, caso vocês gostem, tá bom? Com um certo custo, com medo de derrubar tudo ali, eu tirei o meu volume único, que tá bem velhinho, bem arregaçado, que ele já passou em várias mãos. Porque eu, particularmente, empresto meus livros. Tenho dó, mas empresto. Daí as pessoas, elas não cuidam tão bem quanto a gente, né? Isso é muito triste. Mas enfim, vamos parar de lamentação, né? Essa edição minha aqui é de 2011. Ela foi publicada pela Martins Fontes. Então tem as 7 crônicas e as nossas 7 crônicas são O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Calma aí que eu vou falar na ordem cronológica, que é mais fácil. Ah, eu lembro de cabeça a ordem cronológica. É O Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e seu Menino, Príncipe Caspian, O Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha. Isso em ordem cronológica, ou seja, os acontecimentos da história desde o começo até o final. Mas, em ordem de publicação, As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa foi o primeiro livro escrito e publicado pelo C.S. Lewis e ele nem sabia se ele ia dar uma continuação para a história. Graças a Deus ele deu uma continuação, porque os outros livros são tão maravilhosos também. Pra todos eu dou 5 estrelas, dos 7, todos eu dei 5 estrelas. Tô relendo o último, né? E também vou dar 5 estrelas no final, porque não tem como. É uma história que mexe muito comigo, é uma fantasia muito, muito boa mesmo. E é que nem eu falei pra vocês, você não precisa ter uma determinada idade pra você gostar disso. Eu acho que crianças vão apreciar muito a obra, mas eu, com 18 anos, aprecio muito também. Não só porque eu li quando eu tinha 8 anos de idade, mas porque a história em si é tão pura, tão fluida e tem valores tão importantes que fazem você ler e você parar para analisar tanto o seu caráter, as suas intenções, a simplicidade das coisas, da vida, que você fica realmente pensando. Porque o mundo de Nárnia, ele questiona muitos valores da sociedade da época, só que em forma de fantasia, de uma forma mais simplória do que escancarada, entendeu? Não é uma distopia, é apenas um conto de fadas que ao mesmo tempo carrega em si mensagens de muito valor e aventuras muito lindas. E os nossos protagonistas são na maioria crianças ou os seres místicos de Nárnia que o Lewis criou ou que ele pegou de outros universos que já haviam sido criados e trouxe para Nárnia. E Giovana, como que é a linguagem desse livro? Como eu já disse, ele é voltado para crianças, ele foi escrito para crianças, para o público infantil, então ele tem uma linguagem simples, mas como o autor não é considerado contemporâneo, porque os livros dele são da década de 50, a gente pode encontrar palavras um pouquinho mais difíceis de serem compreendidas por uma criança e até mesmo por um jovem ou alguém que não tem o costume de ler muito. Fazendo um resumo breve de todas as crônicas, a primeira, que é O Sobrinho do Mago, vai contar a história do Dígory e da Polly, e eles vão mostrar pra gente como foi a criação de Nárnia, porque eles estavam lá quando Nárnia foi criada. A história começa em Londres e daí eles vão parar no Bosque Entre Dois Mundos, que quem lê vai entender, e daí eles vão parar em Nárnia. E Nárnia está sendo criada, então a gente tem um capítulo nesse livro que é só voltado para a criação de Nárnia. E é muito incrível. O Aslan nesse livro, que é a nossa representação de um leão maravilhoso, majestoso, de um deus realmente, é muito forte. E eu acho que é arrebatadora, porque
Em cada livro, o autor mostra um pouco isso, mas nesse aqui, principalmente, ele mostra como Aslan é diferente para cada um deles. Cada um deles sente uma coisa diferente quando o vê, quando ouve falar dele, quando tem uma experiência com ele, e eu acho isso muito impressionante, porque para quem não sabe, o Aslan, ele é uma representação de Deus, de Jesus. Para quem não sabe, C.S. Lewis foi um ateu que se converteu ao cristianismo e depois disso as obras dele passaram todas a ser voltadas para isso. E as Crônicas de Nárnia não é diferente. O Aslan, ele é sim uma alusão muito clara a Jesus Cristo e nesse primeiro livro isso é muito nítido para o leitor. Já no segundo livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a gente tem uma abordagem diferente. Se passou muito tempo desde o começo, desde a criação de Nárnia, mas no mundo real, no mundo humano, o tempo passa diferente. Então você vai ver que de um livro para outro as coisas vão mudar, mas o narrador da história, ele vai fazendo com que o leitor acompanhe tudo. Por isso que eu falo que é um livro bem simples. O autor, ele explica tudo. O narrador da história, ele conta tudo pra gente, para que a gente não fique perdido em questão temporal na história. Até porque a gente tá falando de dois mundos diferentes e de tempos diferentes. Então, nesse segundo livro, a gente vai conhecer os irmãos Pevensie, que são o Pedro, a Susana, o Edmundo e a Lúcia, nessa ordem de nascimento. E eles vão conhecer Nárnia, eles vão chegar a Nárnia. E lá em Nárnia, eles vão se deparar com um empecilho, que é a Feiticeira Branca, que tá reinando em Nárnia por 100 anos. E só é inverno enquanto ela tá lá, só tem neve e não tem Natal. E no primeiro livro, eu esqueci de falar, ela aparece também e a gente conhece como que ela chegou em Nárnia, porque esse livro aqui tem um filme, né, e ela aparece no filme e tal, mas o Sobrinho do Mago não tem, então muita gente não sabe o porquê. Por isso que eu acho interessante ler todos os livros, porque só 3 deles têm filmes e os outros 4 não, né? Mas enfim, eu gosto muito desse também. A presença do Aslan, o relacionamento que o Aslan tem com a Lúcia, que é a minha personagem preferida dos 7 livros, é muito maravilhoso. Eu também amo o Aslan, né? Ele também é um dos meus personagens preferidos, mas em questão dos humanos que passam no decorrer da história, da trajetória dos humanos, tanto os adultos quanto as crianças, ela é com certeza a minha preferida. Bom, o terceiro livro, que é O Cavalo e Seu Menino, ele é muito especial, ele é uma abordagem diferente dos outros, eu acho que na verdade ele é o mais diferente, fora a Cadeira de Prata, e ele vai mostrar pra gente a história do Shasta e do cavalo que vai fazer a viagem com ele. Na verdade, ele que vai fazer a viagem com o cavalo, por isso que é O Cavalo e Seu Menino, que é o Bree. E essa é a primeira história que se passa longe de Nárnia. Eles estão com o objetivo de chegar a Nárnia, porque acontecem várias coisas e tal, que você vai ter que ler o livro para descobrir. Mas enfim, eles passam por muitas aventuras, e esse livro se passa na Idade do Ouro de Nárnia, que é quando os reis e rainhas governavam, que são os irmãos Pevensie, que são, então, a Susana, o Pedro, o grande rei Pedro, a Lúcia e o Edmundo. E gente, não se enganem, algumas coisas que acontecem durante os filmes não acontecem nos livros, eles fazem algumas coisas bem exageradas e mudam a personalidade de alguns personagens também, que é uma coisa normal para uma adaptação cinematográfica, mas a gente não vê romance nesses 7 livros de Nárnia, a gente vê narrativas para crianças, então não é voltado para isso, beleza? Eu acho que, na verdade, a maior história de amor é a que o Aslan tem por todos os personagens, e eu acho maravilhoso o quanto o amor do Aslan é arrebatador. Eu diria, então, que a única história de amor que tem nesse livro é a do Aslan com o resto do mundo, com o resto dos narnianos e não narnianos, com os povos que existem. Nesse livro aqui eu vejo um grande sofrimento pelo personagem principal, que é o Shasta. Ele passa por muita coisa e eu também admiro muito o caráter dele. Ele também é um dos meus personagens preferidos. Se bem que em Nárnia, gente, quase todos os personagens da gente viram preferidos, porque é um melhor que o outro. No fim do segundo livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, as crianças elas reinam em Nárnia durante muito tempo, até elas chegarem à idade adulta, e elas voltam para o mundo real através de um acidente, e elas voltam como crianças. Daí se passa um tempo, 1 ano, se eu não me engano, e daí elas voltam para Nárnia, e é então que começa o nosso 4º livro, que é Príncipe Caspian. E a gente vai ver que Nárnia mudou totalmente, eles vão passar por muitas e muitas tribulações, e a gente vai ter dominando o reino de Nárnia os Telmarinos, a gente vai ter um rei usurpador, a gente vai ter um verdadeiro rei, que é o Caspian, e essa disputa para ver quem que vai conseguir assumir o reino e libertar os narnianos verdadeiros, que são os animais falantes, as dríades, os faunos, enfim, todos os personagens que aparecem ao longo dos livros e estão sob o governo severo de Miraz, que não quer que exista nenhum narniano livre. E mais uma vez, os nossos reis e rainhas do passado, que são Pedro, Lúcia, Edmundo e Susana, voltam para Nárnia para dar o auxílio para o povo deles, que são os narnianos. Bom, no fim de O Príncipe Caspian, a gente descobre que o Pedro e a Susana não vão mais voltar para Nárnia, então apenas o Edmundo e a Lúcia sobram para voltar uma próxima vez.
E a nossa quinta história, o nosso quinto livro, começa com eles voltando para Nárnia através do mar. Eles voltam com o primo deles, o Eustáquio, que é um personagem insuportável a princípio, e eu acho isso muito fiel no filme. Então, A Viagem do Peregrino da Alvorada é um dos livros que eu mais amo. Eu acho que é o meu favorito. Não sei também, eu não posso falar isso. Mas enfim, é um dos meus favoritos. Meus livros estão todos marcados de Nárnia. Eu tô gostando muito de marcar essas edições novas que eu comprei. Essa narrativa da viagem de navio é muito legal. Eles passam por muitos lugares, eles vivem muitas coisas. E o sentimentalismo, o final desse livro aqui pra mim é sensacional. Me despertou tanta coisa quando eu reli isso esses dias mesmo. E eu fiquei assim, ai, como eu amo Nárnia. E eu me sinto realmente teletransportada pro Peregrino da Alvorada, dentro do navio com eles, passando o que eles passaram. Algumas coisas na escrita do Lewis que eu não gosto é que às vezes ele é muito breve em coisas que ele podia ter demorado um pouco mais. Mas daí eu penso, o público-alvo qual é? Criança. Uma criança não vai gostar de uma coisa que tem 1001 descrições. Ela quer uma coisa mais breve, ela quer aventura. E eu acho que nisso ele não peca nem um pouco, pensando nesse público-alvo. Mas, gente, frisando mais uma vez que as Crônicas de Nárnia não são livros bobos. Você pode ter 7 ou 70 anos que você ainda vai aprender muita coisa lendo eles, relembrar muita coisa, analisar muitas coisas em vocês. Então é uma obra, acima de tudo, reflexiva para você analisar seu caráter, tá bom? Bom, então nesse livro aqui eu vejo muito amadurecimento dos personagens, a gente vê os primeiros anos do governo do Caspian, a gente vê muito amadurecimento na Lúcia, no Edmundo, no Eustáquio, que é o primo dele, a gente vê uma completa transformação nele, no caráter dele, nas atitudes. E eu acho legal que o autor deixa claro que é algo gradativo. O Hipship, que é um dos personagens que eu mais amo, que também aparece em Príncipe Caspian, é incrível e ele tem um destaque nesse livro. Como já dito, eu acho muito incrível todo o relacionamento que o Aslan tem com os personagens dos livros. Cada um é diferente, cada um é único, especial, é tratado de uma forma diferente, mas ainda assim ele é justo, entendeu? E se você tá gostando desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar as notificações e comentar aí qual das crônicas que você achou mais legal a história ou qual delas é a sua preferida se você já tiver lido. O link para adquirir os livros vai estar aqui na descrição do vídeo, então se você puder comprar pelo meu link vai ajudar muito o Amor em Letras e não vai custar nada mais para você. Na Cadeira de Prata, que é o sexto livro, a gente vai ter a introdução de uma personagem nova, que é a Polly. A Polly, ela estuda com o Eustáquio, que é um dos primos dos Pevensie, dos 4 irmãos. E eles vão juntos para Nárnia através de um portal. E eles têm uma missão lá diretamente, que é resgatar o filho do Caspian. Quando eles vão pra Nárnia, se passou um ano no mundo deles, depois da última vez que o Eustáquio foi. Mas em Nárnia passaram muitos e muitos anos, tanto que o Caspian, ele tá velho, ele tá barbudo, ele tá velho mesmo, bem velhinho. E o filho dele, ele está desaparecido há 10 anos. E a Polly e o Eustáquio, eles vão então em busca do filho do Caspian. Nesse livro é uma das ambientações que eu mais gosto de Nárnia. As dificuldades que eles passam, eles têm que seguir algumas lições, o esquecimento deles. E acompanhando a Polly e o Eustáquio nessa aventura, a gente tem um dos meus personagens preferidos na Cadeira de Prata e em todos os livros, que é o Brejeiro. Ele é uma criatura diferente, que nunca tinha aparecido nos livros anteriores, e eu amo ele. Ele é surpreendente. Eu até choro em algumas partes que ele fala. Ele é aquele personagem que realmente nos surpreende, e ele é muito, muito importante para o sucesso da trajetória, para o sucesso da missão das crianças e, no fim das contas, como qualquer boa fantasia, dá tudo certo. No momento eu estou relendo A Última Batalha e ele é o mais emblemático, triste e emocionante dos livros, na minha opinião, porque ele carrega um significado muito importante. A gente revê muitos dos personagens que passaram ao longo das outras crônicas. Toda vez que eu releio Nárnia e eu finalizo com esse livro aqui, eu fico muito emocionada, muito nostálgica, muito triste, mas ao mesmo tempo ele tem um final muito impactante. Gosto muito desse livro aqui, mas não é um dos meus preferidos, porque eu odeio finais. Se bem que não é o fim da história, é só o começo de todas as histórias de verdade. Quem leu vai entender minha referência. Nárnia é aquele tipo de livro que vai te teletransportar para aquele mundo, que vai fazer com que você deseje ser de lá, que você seja um narniano, mesmo que Nárnia não exista. Enfim, é aquele livro de linguagem simples, com personagens apaixonantes, que vai fazer você refletir
que vai trazer nostalgia e vai ser uma leitura que vai te acrescentar algo independente da sua idade, independente da sua crença, independente de qualquer coisa. Então, nas entrelinhas de cada uma dessas 7 crônicas, a gente vai ver alguma particularidade, a gente vai aprender algo diferente. E é aquele negócio, a gente tem que ir e se aprofundar no livro, pensar devagar junto com o autor, junto com os personagens. É aquele livro que a gente realmente precisa mergulhar e quando a gente mergulha nele, é uma experiência fenomenal. E convido você então a ser um narniano junto comigo, a ler os livros, ver os filmes. Logo vai ter lá no meu Instagram a receita de manjar turco, que aparece em um dos livros de Nárnia. Vou ensinar vocês a fazerem, vamos ver se vai dar certo. Enfim, me sigam lá, me acompanhem. E é isso, gente. Essa, então, é a minha resenha das Crônicas de Nárnia. Primeira vez que faço um vídeo assim, então já peço perdão se não ficar tudo muito bem explicado, se eu tiver divagado muito em alguns momentos. É a primeira experiência e eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de fazer esse vídeo. Venha ser um narniano junto comigo. O vídeo vai ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado e até quinta que vem ao meio-dia.